Brincar é coisa séria. A função do brincar no psiquismo infantil. Olá, eu sou a Josiane Campos, psicanalista e psicóloga atuante também no sistema de justiça. Hoje, a nossa conversa é sobre algo que às vezes o adulto subestima, o brincar. E eu já te peço um gesto simples que ajuda muito. Curta esse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. Assim você me ajuda a levar conteúdo sério sobre infância para mais pessoas. Quando um adulto está sobrecarregado, ele anota, organiza, faz planilhas, agenda. E a criança também organiza o que vive. Só que ela faz isso brincando. O brincar é como a oficina secreta, onde ela desmonta e remonta experiências, dá nomes para os sentimentos e encontra jeitos próprios de suportar o que a realidade impõe. Não é passatempo, é trabalho psíquico. Vamos falar de pouca teoria, mais precisa. Freud descreveu o fordar, brincar, para transformar a ausência em presença simbolizada. Winnicott destacou o que? O espaço potencial, o lugar em que a criança cria e experimenta, construindo seu self autêntico. Adultou, lembrava pra gente que a criança precisa de palavras verdadeiras e quando faltam essas palavras, o brincar fala muito por ela. Bom, dado esses pontos teóricos, vamos ao que alinhava aqui com a minha prática. O que eu observo no consultório? O brincar como elaboração. É uma situação aqui em que a criança de 6 aninhos, cujos pais estavam em processo de separação, montava uma ponte de blocos. Esses bloquinhos tipo Lego, mas maiorzinho. Ela montava uma ponte de blocos que sempre caía quando um boneco, que ela falava que era o pai, passava. Então o pai passava, essa ponte caía e ela dava risada. E era uma brincadeira que se repetia. E aí depois tinha um barquinho que resgatava esse pai. Às vezes, no meio da brincadeira, essa criança trazia algum episódio vivido em casa e eu perguntava como ele tinha se sentido, o que ele tinha entendido sobre aquilo, e assim a gente seguia essa brincadeira, né? Que se repetiu dessa maneira por algumas vezes. O avanço clínico veio quando essa criança conseguiu construir uma ponte mais firme, né? Foi assim que ela disse. E a leitura que eu fui fazendo disso e acompanhando essa criança é justamente que é preciso acompanhar sequências e transformações desse brincar. Não apenas como episódios isolados, mas fazendo um alinhavo aí com a situação que a criança vem vivenciando. Uma outra criança mandava em todos os bonecos. Ela construiu uma brincadeira que ela mandava em todo mundo. E quando eu introduzi um jogo de regra numa determinada situação, logo surgiu raiva. E depois um certo alívio. E eu fiquei observando aquilo. Era uma criança que vinha adotando uma postura desafiadora frente ao ir e vir entre a casa dos pais. E aí a leitura que eu fui trabalhando, assim, fazendo dessa situação, que eu faço aqui, é que a regra, ela pôde funcionar naquele momento como uma borda simbólica. Às vezes a recusa a regras esconde medo da perda de controle. Então, quando o adulto ele sustenta limites sem humilhar, a criança pode usar a regra como borda e não como punição. Então, se você é psicólogo e se reconheceu aí nesses exemplos, já vivenciou algumas experiências também dentro desse contexto da criança, do brincar como um elemento aí de construção, comenta aqui. Vamos trocar experiências, porque isso ajuda muito a qualificar a nossa prática. E na perícia, como que seria o brincar? O brincar como dado, não como uma prova isolada. No contexto pericial, o lúdico é procedimento de observação. Muitas vezes a gente vai fazendo a brincadeira junto com a entrevista, ou a gente faz uma observação separada, desse brincar, ou às vezes a criança com a mãe, a criança com o pai, como é que eles brincam ali, enfim. E não é então um interrogatório disfarçado. Procura usar alguns materiais variados, o roteiro semi-estruturado, para a gente não fugir muito da situação da perícia em si. A gente costuma usar convites para o brincar, não perguntas sugestivas e nem mesmo perguntas sugestivas dentro do brincar. Isso é muito importante em qualquer contexto, mas especialmente no contexto da perícia. Importante que a gente faça relatos descritivos em relação àquele brincar e não com conclusões a partir do brincar, tá? Porque a gente não está no contexto clínico, a gente está no contexto pericial. E é importante também a gente cruzar alguns dados desse brincar com as entrevistas e os documentos.
tá bem? O brincar, ele pode sim ser um dos elementos que nos ajuda a subsidiar na construção de documentos, desde que ele não seja usado de uma forma isolada. Queria falar também a respeito de um ponto bem importante do brincar, que tem uma relação com o consumo de tela. Então, nem toda atividade lúdica é brincar no sentido psíquico. O brincar criativo, que é inventar, criar, errar, recomeçar, né? Isso é muito importante. E muitas vezes, quando se trata de uma brincadeira, de um jogo que acontece no contexto das telas, a gente vê a criança respondendo a estímulos fechados, sem uma criação própria, que não se trata de demonizar a tecnologia, mas de garantir tempo e espaço para brincar de verdade. Inclusive, avaliar o tempo de tela de acordo com a idade da criança. Isso é muito importante. E com relação à função do brincar, eu quero aqui abrir um parênteses. Muitos conteúdos por aí trazem listas de brincadeiras, 10 ideias para férias, 5 jogos para um domingo chuvoso, 3 ideias para você usar no seu consultório com atendimento de crianças, né? Isso pode até inspirar os pais, os profissionais em si. Mas a nossa conversa aqui é outra. Não é sobre o que brincar, mas sobre a função do brincar. O psicólogo, o profissional, não está no lugar de animador infantil, e sim no lugar de quem observa como a criança brinca e para que ela brinca, né? E para os pais, isso também é importante. Mais importante do que a lista, né, de brinquedos, de brincadeiras, é oferecer tempo, espaço e presença para que essa brincadeira aconteça. Mais importante do que inventar atividades é sustentar uma escuta que valorize o brincar como produção subjetiva, no caso dos profissionais da área psi, né, psicólogos que trabalham com crianças, e não como uma recreação dirigida. E alguns sinais de alerta que a gente pode observar no brincar das crianças. Quando o brincar é empobrecido ou repetitivo demais, quando tem alguns temas que são evitados rigidamente, né, que a criança evita mesmo, brincadeiras muito violentas, sem variação, também nos traz um sinal de alerta, impossibilidade de lidar com regras mínimas. Então, esses sinais indicam que a criança precisa de uma avaliação mais cuidadosa, a gente precisa verificar o que é que está acontecendo ali. Brincar é coisa séria, como a gente está vendo aqui. É o modo como a criança organiza a vida. E alguns pais me perguntam, com o que meu filho deve brincar? E eu costumo devolver. A questão não é a lista de brinquedos, mas se existe espaço para que ele possa brincar de verdade, ou seja, criar, armar uma brincadeira. E aos psicólogos, eu digo, nosso trabalho não é prescrever atividades, mas sustentar a possibilidade de brincar como linguagem e como elaboração. É isso que diferencia a nossa prática de uma atividade recreativa. E se você chegou até aqui, curta esse vídeo, se inscreva e deixe um comentário. Qual foi a brincadeira mais marcante da sua infância? E o que ela te ensinou? Obrigada por estar aqui e até o próximo vídeo.